Por trás da matemática, existe uma estrutura linguística que nos ajuda a entender e compreender as simbologias não só da área da matemática, mas também de outros campos, como a própria gramática, a linguagem e formas que nós temos de nos comunicar. Eu sou o professor Guilherme, doutor em matemática, e esse é o espaço para a gente discutir das mais diferentes temáticas que me der vontade de falar. Então hoje nós vamos entender um pouco sobre essa estrutura lógica matemática e o que a gente quer dizer com a lógica matemática e, acima de tudo, qual é ou deveria ser o principal objeto de trabalho dentro da lógica matemática, que é ou são a construção dos argumentos. Então hoje meu objetivo nesse vídeo é falar um pouco com vocês sobre o que é um argumento e como que a gente classifica esse argumento para entender, afinal de contas, quando uma pessoa tem um argumento válido ou não. E você talvez já tenha parado para pensar aonde que a gente escuta sobre a argumentação. Nós temos a noção de que um argumento tem a ver com uma discussão, mas não é necessariamente isso. E embora a gente precise aqui esclarecer bem o que são esses termos, cabe a gente entender argumento de uma forma bem ampla. Afinal de contas, talvez os seus pais, sua mãe, já tenha argumentado com você na tentativa de fazer você arrumar sua casa, escovar seus dentes ou qualquer uma dessas obrigações que a gente tem por aí. Talvez você, numa loja, já tenha argumentado com um vendedor porque ele deveria te dar um desconto, por exemplo. Então, a argumentação faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa comunicação. Muito da nossa comunicação vem na tentativa da gente defender o nosso ponto, de explicar por que estamos certos ou por que estamos errados. Então, nós estruturamos argumentos. A matemática define argumento de uma forma um pouco mais simples, quando ela tenta especificar o que são as estruturas por meio desse argumento. E é o que eu quero entender nesse começo. Então, um argumento em matemática, e argumento no geral, inclusive nos campos de filosofia, é entendido como uma sequência finita de proposições. Proposições são frases, portanto. Uma sequência de frases que a consequência, ou eu diria que acarreta, uma proposição chamada de proposição final, de conclusão. Perceba que argumento é a organização de frases, de proposições, e uma organização, um apontamento de qual é a conclusão dessa frase toda. Aqui eu mostro para vocês um argumento. Quando eu falo assim, ó, todo homem é mortal, tem uma proposição. Todo homem é mortal te traz na cabeça uma ideia de ver o ser humano, ou todo ser humano, independente do seu gênero, e que há a sua mortalidade. Quer dizer, todo homem morre. Então, quando eu falo para vocês que todo homem é mortal, vem na cabeça a ideia de mortalidade. Vem na cabeça a ideia de que ninguém vive para sempre. E esse ninguém vive para sempre, a gente está apontando aos seres humanos. Imagine uma classe de seres humanos, qualquer ser humano que você imagina. Você sabe que desse conjunto, todos eles são mortais. A proposição todo homem é mortal é uma frase e constitui o início do meu argumento. Depois disso, o argumento é uma sequência de frases. Você pode pôr quantas você quiser, uma sequência de proposições. Você pode colocar quantas que você quiser. Por exemplo, a segunda proposição que eu escolho é Sócrates é um homem. Aqui a gente coloca Sócrates, o filósofo, justamente porque a lógica matemática é a área de maior interseção entre filosofia e matemática e linguagem também, por que não? Sócrates, nós sabemos, é um homem. A conclusão desse raciocínio, quando eu junto as duas proposições, me faz concluir que Sócrates é mortal. Então, o argumento aqui, independente se ele estiver correto, incorreto, se ele é válido, não é válido, se ele é sólido, não é sólido, o argumento foi estruturado. Alguém poderia falar assim, eu tenho um argumento. Perfeito, tem um argumento, você tem uma sequência de proposições e alguma coisa que você acredita ser a consequência dessas proposições. Até aí tudo bem, né? Afinal de contas, a gente pode pensar que qualquer pessoa capaz de constituir frases
é capaz de constituir um argumento. E isso é verdade. Um argumento não é uma característica exclusiva de algumas poucas pessoas. Até as pessoas que não são letradas são capazes de constituir argumento quando buscam defender algum dos seus pontos, alguma coisa que tem interesse e assim por diante. Mas aí, se nós sabemos que há argumentos que nos são um pouco estranhos, porque não justifica aquilo que nós queremos, e existem argumentos que são interessantes para nós precisamos classificar esses argumentos. E aqui tem duas categorias que são relevantes. Quando o argumento ele é válido e quando o argumento é correto. O argumento válido, a validade do argumento, há uma certa dificuldade para a gente entender, para quem é leigo ou nunca viu isso, mas eu trouxe um argumento para vocês que você vai compreender, tenho certeza. Vou começar pelo argumento. Dá uma olhadinha. Primeira proposição. Todo animal pode voar. Bem, essa é a minha proposição do argumento. Todo animal pode voar. Eu não estou questionando se isso é verdade ou não, se há algum contra-exemplo ou não. Eu estou afirmando que todo animal pode voar. Proposição 2. Porcos são animais. Uma constatação que eu escrevo em forma de proposição. Conclusão do argumento. Porcos podem voar. Esse argumento, embora seja estranho para muitos de vocês, afinal, não é sempre que você vê um porco voando, existe aqui uma característica, que esse é um argumento válido. E aí a gente começa a estranhar. Como que é um argumento válido se não tem porco voando por aí? Aí a gente precisa pensar o que a lógica matemática quer nos dizer. Porque quando eu afirmo assim, que todo animal pode voar, e que o porco é um animal, se eu garanto para você que essas duas proposições são verdadeiras, quer dizer que se de alguma forma eu descubro que todos os animais podem mesmo voar, e eu descubro que o porco é um animal, a conclusão lógica dessa argumentação é que o porco também pode voar, porque o porco é um animal. E embora isso não exista na realidade, porque uma das premissas é falsa, você precisa perceber que o argumento válido é um argumento que é estruturado de uma forma que, quando as premissas são verdadeiras, implica que a conclusão necessariamente é verdadeira. Porco não voa, é verdade. Mas se eu afirmo e garanto que todos os animais podem voar, e que sabemos que o porco é um animal, a conclusão lógica dessa constituição é que o porco pode voar. Por isso que o argumento é um argumento válido. Mas a gente sabe que ele não é um argumento correto. Afinal, mais uma vez, os porcos não estão voando por aí, a não ser no filme do Porco-Aranha, nem lembro que filme é esse. Né? Do Simpsons. Bem, então a gente precisa entender o que é um argumento correto. Para ser correto, ele tem que ser válido. Em outras palavras, as premissas devem garantir a conclusão e ele precisa ter premissas verdadeiras. No caso do argumento do porco, não é verdade que todos os animais podem voar. Portanto, a premissa é falsa. Mas enfim, aí está a nossa reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você me siga aí no YouTube e que a gente vai postando mais e mais materiais quando der na telha, tá bom? Um abraço e até!